Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro mega evento específico para juntas de freguesia, a que denominamos Juntas de Freguesia do Futuro. Este nosso mega evento, que está em formato híbrido, ou seja, online e presencial, contará com 3 sessões dedicadas aos temas da comunicação, transparência e participação. Contamos também com 10 oradores convidados. Hoje o tema da sessão de hoje é comunicação. O meu nome é Marcos Vaz e serei o vosso moderador. Quero desde já agradecer, e queremos desde já agradecer à Câmara Municipal de Valongo o facto de nos permitir inserir este evento dentro da Semana Europeia da Democracia Local, que não é bem uma semana, no fundo são 2 meses de atividades intensas dedicadas à democracia local. E este mega evento de juntas insere-se também no âmbito da Wire Academy, que é uma forma de retribuição da WireMaze à cidadania e à democracia, em que aqui o intuito é fomentar o debate, promover o networking entre as autarquias, promover também a troca de conhecimentos, partilha de ideias e de visões. Agradecemos também aos nossos oradores de hoje. Connosco temos Miguel de Oliveira, da Junta de Freguesia de Irmesinde, e temos também Diamantino Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Viseu. Gostaria só apenas de relembrar que cada orador dispõe de 15 minutos, e eu hoje não vou ser tão limitativo, porque também só temos 2 oradores, portanto sintam-se à vontade. E após as 2 intervenções, teremos aqui um espaço de questões que serão colocadas pelos nossos participantes, tanto aqui presencialmente como também online, e por isso sintam-se à vontade para colocar no nosso chat as questões que entenderem, identificando o orador a quem pretendem remeter essas mesmas questões. Começando por quem está aqui mais próximo, aqui o Miguel de Oliveira. Vamos dar então início à sua intervenção. Miguel, só uma questão, e eu lembrei-me que tu na Autarquias de Futuro, no nosso evento em abril, tu tinhas dito que quando soubeste que nós íamos organizar um evento de juntas de freguesia, só especificamente para juntas de freguesia, tu foste à porta do teu presidente, bateste-lhe à porta e disseste-lhe assim, e eu passo a citar: eu quero ganhar as eleições, fazer parte do executivo e estar presente no evento das juntas de freguesia da WireMaze em novembro. Portanto, este é o momento. Missão cumprida. É verdade, é verdade. Deixa-me, antes de mais, parabenizar a WireMaze, porque escasseiam momentos como este para que juntas de freguesia possam ter discussões abertas com autarcas, com técnicos de freguesia. Somos imensas juntas de freguesia, com características muito diferentes e muitas das vezes cometemos erros que colegas nossos já cometeram e atrasamos sempre o processo evolutivo das autarquias a nível das juntas de freguesia. Portanto, a WireMaze, através da Wire Academy, do nosso ponto de vista, desenvolve um trabalho brutal no que toca a permitir aos autarcas, no que toca ao permitir aos técnicos aprender uns com os outros. Estas plataformas são fundamentais, de facto, para a aquisição de conhecimentos e partilha de experiências. Portanto, é verdade. Há algum tempo que eu vos acompanho, como sabes, e quando o César disse que em meados de novembro iam finalmente organizar um evento destinado e direcionado às juntas de freguesia, se alguma motivação faltava, que não faltava, foi de facto o tónico necessário para dizer, não, calma, se vai haver um evento em novembro, se as eleições são antes, temos que ganhar, não há volta a dar, temos que estar presentes e temos que, uma vez mais, colaborar com a WireMaze. Obrigado, Miguel, pelas tuas palavras. Vamos passar então à tua apresentação. Temos um pequeno vídeo para mostrar antes da apresentação, que vamos passar já de seguida.
Vamos então dar início à apresentação do Miguel. Esteja à vontade. Bem, bom dia a todos os que nos acompanham aqui em Valongo, mas também a todos aqueles que em casa, através das plataformas eletrónicas e digitais, nos acompanham neste primeiro evento da WireMaze, Autarquias Juntas de Freguesia do Futuro. Podia-vos dizer bem-vindos a Irmesinde se estivéssemos 500 metros mais acima, mas não podendo, bem-vindos através das plataformas eletrónicas, aos que estão aqui, bem-vindos ao Conselho de Valongo, concelho onde a freguesia de Irmesinde se insere. É uma das 4 juntas de freguesia do Concelho de Valongo. Já está, portanto, ok? Aqui estamos. Isto, de facto, o César Silva consegue fazer pequenos milagres. O tema que hoje nos propusemos a trazer a este evento tem um título que à partida pode parecer estranho, mas vão conseguir perceber ao longo desta curta apresentação exatamente aquilo que vos quero passar. E, portanto, o tema que eu vos trago é exatamente este: do papel ao digital e ao papel. No fundo, é uma retrospectiva pelo trabalho e pelo percurso que fomos fazendo desde 2017, quando vencemos as eleições autárquicas pela primeira vez. E o importante é exatamente isto, é percebermos qual é o contexto das cidades neste processo de modernização, digitalização administrativa e comunicação. Deixem-me começar, depois de termos visto este curto vídeo, por vos falar da freguesia de Irmesinde. A freguesia de Irmesinde, como vos dizia há pouco, insere-se no Concelho de Valongo. É uma freguesia com cerca de 40 mil habitantes em apenas 7 km², sendo assim uma das mais densamente povoadas freguesias que existe no continente, mas também nas ilhas. Irmesinde tem uma densidade populacional superior a muitas cidades bastante conhecidas e, no fundo, estamos aqui no Concelho de Valongo, no distrito do Porto, a 15 minutos da grande cidade do norte, do Porto. E acreditem quando vos digo que ter 40 mil habitantes numa autarquia, numa junta de freguesia, com as limitações económicas que uma junta de freguesia tem, é extremamente difícil e é muito difícil nós conseguirmos todos os dias darmos resposta às necessidades das populações. Como vos dizia então, Irmesinde tem na sua linha férrea a sua principal acessibilidade e meio comunicante para o resto do país. Aqui, em Irmesinde, as linhas do Douro e do Minho confluem na estação de caminhos de ferro de Irmesinde, uma estação conhecidíssima, utilizada por milhares de pessoas todos os dias, mas também em fruto das nossas vias comunicantes rodoviárias, como a A4, a A1, a A13 e a A41, e ainda diversas estradas nacionais, estamos numa localização privilegiada e por isso também temos cerca de 40 mil habitantes, porque de Irmesinde ao Porto é um tirinho e rapidamente conseguimos chegar à grande cidade. Em 2017, isto que estão a ver foi basicamente o que encontramos. Papel. Papel, 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 papel e mais papel ainda. Não que hoje ele não exista, porque continuamos a ter arquivo, mas todos os processos estavam alicerçados no papel. Isso parecendo-nos logo à partida algo completamente desadequado ao ano de 2017, a uma autarquia local, quando a grande aposta do que é a modernização e a digitalização passa pela redução do papel, não só pela facilidade que existe através da utilização dos meios digitais, mas por uma questão ambiental com a redução do consumo de papel e da pasta de papel. Portanto, traçamos logo em 2017 um objetivo: modernização e digitalização administrativa. Queríamos, de facto, ser uma junta de freguesia liderante neste movimento, porque fazia-nos alguma confusão que o processo de modernização e digitalização administrativa tenha começado pelo topo da máquina estadual, pelo Estado, tendo deixado as juntas de freguesia ao sabor do vento. Vamos ser honestos, é nas juntas de freguesia que todos os dias os nossos cidadãos, do norte ao sul, no continente e nas ilhas, acedem diariamente para tratar do mais simples problema ao mais complexo. As juntas de freguesia são a primeira linha da máquina estadual. E não nos fazia sentido algum que, exigindo já a possibilidade de fazer uma série de pagamentos, de contactar com a AT, de contactar até com o próprio Estado, através de um site, de um portal, para as juntas de freguesia tivéssemos que obrigar as pessoas a ir à junta, preencher o formulário, fazer o requerimento. Parecia-nos completamente ultrapassado. Quero-vos recordar uma coisa: em 2017 ainda ninguém falava de Covid.
Ainda ninguém falava de confinamento, ainda ninguém falava de não ir às juntas, de fechar as juntas, de fechar os postos de atendimento. Portanto, zero Covid, zero possibilidade de virmos a viver uma pandemia. Acreditem que isso não estava no nosso plano de governo para a cidade, portanto, nada disso. Como tínhamos de facto identificado o processo de modernização e digitalização administrativa como uma bandeira, alicerçado num processo de comunicação diferente, disruptivo e mais moderno, tivemos necessidade, logo à partida, de mudar a imagem corporativa da Junta de Freguesia, alicerçado num novo logótipo. O que tínhamos era o que estão a ver, com a negativo branco, com fundo cinza. Era o que existia já há uma série de anos, e optamos por mudar o logo, mudar a imagem, tornando-a de facto mais jovem, moderna e dinâmica. Podem ver, utilizamos de facto mais cor, uma cor verde, é a cor da cidade, e utilizamos também a analogia a edifícios marcantes que existem na cidade de Irmesinde. Ora, a Igreja de Santa Rita, o maior santuário mariano a seguir a Fátima, a fábrica de fiação de Sá, hoje um grande centro comercial, a ponte sobre o rio Lessa, a estação de caminhos de ferro e as torres da antiga fábrica de tijolos e de telha, que hoje é o Parque Urbano de Irmesinde. Portanto, o nosso objetivo foi associar a própria Junta de Freguesia à cidade, diluindo-as uma na outra, para que não houvesse de facto uma desassociação e as pessoas se identificassem facilmente com a Junta e com a cidade, porque para nós era muito importante que houvesse esta associação e que a imagem fosse mais fluida e mais dinâmica. Logo à partida sabíamos que sozinhos não íamos a lado nenhum. Não tínhamos know-how, não tínhamos capacidade técnica, não tínhamos conhecimento e identificamos logo em 2017 quais seriam os parceiros que queríamos levar connosco para esta viagem. A escolha, não me pagam para dizer isto, mas eu tenho que ser sincero, a escolha não podia ter sido a mais acertada. Escolhemos a Wiremise para nos ajudar e para ser aqui a pedra fulcral neste processo de modernização administrativa, e escolhemos a Medidata para nos fornecer os nossos serviços de gestão documental e de gestão autárquica. Todas as nossas aplicações estão alicerçadas nestas duas empresas, que, como podem ver em cima, não são prestadores de serviços. Nunca vimos estas empresas como prestadores de serviços, são nossos parceiros. São nossos parceiros nesta caminhada, e ser parceiro é tão importante porque não nos limitam a vender um serviço. Fazem muito mais do que isso, alertam-nos constantemente, todos os dias, ligam-nos sem nós ligarmos, dizer, opá, é melhor fazerem isto, é melhor irem por aquele caminho. Já experimentamos aqui ou ali uma ou outra solução, não deu certo, esta deu certo, optem por este caminho, e isso para nós tem sido fundamental. Depois de termos escolhido os parceiros, passamos por este processo de informatização de dados, que, não sendo necessariamente a parte mais divertida, foi também uma das mais trabalhosas. Informatizar dados, passar muitas resmas de papel para as plataformas, para depois, posteriormente, as podermos colocar à disponibilização dos cidadãos, não é fácil, foi bastante difícil, é um processo moroso. Não podemos acreditar que processos de migração de dados tão complexos, com tantas características únicas de cada junta de freguesia, é possível clicando em 2 ou 3 botões. É sempre preciso intervenção humana, por mais capazes, por mais modernos que sejam os sistemas, é de facto necessário este processo, e é um processo difícil, mas é também um processo de autoconhecimento, que nos permitiu conhecer com pormenor e em profundidade muitas situações que estavam perdidas entre folhas de papel. Primeiro passo, um novo site. O novo site foi a nossa primeira mudança para o público. Foi a Wiremise que o desenvolveu, num contacto muito próximo com a nossa comunicação, com a nossa imagem. E este foi aquele primeiro processo que nos deu, de facto, certezas que tínhamos feito a escolha certa. O nosso portal era um portal antigo, era um portal difícil de utilizar, era um portal, o Marcos está-se a rir, mas não era um site. Eu dizia várias vezes, nós não temos um site, nós temos uma coisa qualquer. Tínhamos uma coisa qualquer que estava na internet, pronto, era o que existia, não adianta falar do passado. Temos hoje um portal novo, um portal que lançamos a quando dos 30 anos de elevação de Irmesinde da cidade,
e que para nós é de facto o centro de toda esta estratégia de comunicação, modernização e digitalização administrativa. É através deste site que nós nos damos a conhecer à nossa população. Logo à partida, esta alteração permitiu-nos passar única e exclusivamente do papel, porque era a única alternativa que tínhamos para as pessoas poderem contactar connosco, para... isto parece simples, isto hoje parece-nos simples, mas este é um processo para permitir às pessoas contactarem com a Junta de Freguesia através do site, através do preenchimento online de formulários e requerimentos, coisa que até então não era de todo possível. A coisa mais simples era obrigatório ir à Junta de Freguesia, era obrigatório esperar na Junta de Freguesia, porque, como imaginam, com 40 mil habitantes, nós tínhamos antes do Covid cerca de 100 serviços de atendimento na Junta de Freguesia por dia. Tenho a certeza absoluta que muitas câmaras neste país não têm 100 pessoas que lá vão por dia. 100 pessoas que às vezes eram 100 agregados familiares, porque por um problema não vai uma pessoa, vão 2, 3, 4, 5, e isto permitiu-nos logo aí reduzir significativamente o número de pessoas que iam à Junta de Freguesia. Portanto, o nosso site é hoje pedra basilar de todo este processo que nos permite estar num contacto mais próximo, mais digital, mais moderno com as populações. Mas quero dizer também uma coisa, não ficamos por aqui, fomos evoluindo e lançamos, há bem poucos dias, algo que nos deixa profundamente satisfeitos e orgulhosos, que é o nosso balcão, o nosso atendimento virtual. O atendimento virtual permite-nos uma coisa brutal, que nós não tínhamos, que nem sequer sabíamos que ia ser possível num curto espaço de tempo como foi, que é permitir às pessoas, em casa, isto, um atendimento virtual. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, desde que tenha acesso à internet, quer seja recenseada na freguesia de Irmesinde, quer tenha interesses na cidade de Irmesinde, pode agendar um atendimento e, através do seu smartphone, do seu computador, ter um atendimento virtual, como se estivesse na sede. Porquê é que isto é tão importante? Porque permite logo à partida ver olhos nos olhos com quem estamos a falar. É um salto qualitativo muito grande em relação ao que era apenas a submissão online de requerimentos e formulários. Hoje, se tu tiveres alguma dúvida ou alguma necessidade de contactar a Junta, fazes um agendamento no site, vais ao Sigma VA e diz assim, eu quero falar com o Presidente no dia X. Previamente, claro, o Presidente já definiu uma agenda, previamente os serviços de atendimento já definiram uma agenda e podes, assim, em casa, aqui, na China, até nos antípodas da Nova Zelândia, falar com a Junta de Freguesia de Irmesinde e tratar de todos os teus assuntos. Mas não ficamos por aqui. E o nosso próximo passo é talvez aquele que é mais ambicioso. O nosso próximo passo é termos um balcão virtual 100% funcional. É a total desmaterialização dos nossos serviços, é a total desmaterialização de toda a informação que permite-te, a ti, a si, Sr. Presidente, a qualquer pessoa, desde que registada no site da Junta de Freguesia, aceder a toda a informação que a Junta de Freguesia tem ou alguma vez teve sobre o Marcos, sobre o Miguel, sobre o Diamantino, quer seja relativamente aos cemitérios, aos canídeos, à parte administrativa, às feiras, aos mercados, aos pagamentos. Tudo à distância de um simples clique. Exatamente, e este é o exemplo que eu dou mais vezes, porque para mim é fantástico. Eu era daquelas pessoas que todos os anos pagava multa por não pagar o imposto único de circulação a tempo. Todos os anos. Não tinha prazer nenhum, mas acontecia-me todos os anos. A partir do momento em que a autoridade tributária passou a enviar-me um e-mailzinho a dizer-me assim, Miguel, olha, deves isto, queres pagar agora? Queres pagar por referência bancária ou por MBWay? E o simples facto de eu poder escolher que é por MBWay e eles até me mandam uma mensagem onde eu só tenho depois que pôr ali a impressão digital, é brutal. E é aqui que nós queremos chegar. E vamos lá chegar. Vamos lá chegar, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, estamos muito perto de lançar o balcão virtual, que vai ser, de facto, aqui o terminar de um ciclo de modernização e digitalização administrativa. E não tenho dúvidas, nem pejo algum, em dizer que estaremos muito provavelmente na liderança a nível da Junta de Freguesia do processo de modernização e digitalização quando tivermos concluído este processo. Esta é a nossa grande batalha no que à comunicação diz respeito e não é excesso, uma vez mais, agradecer aqui ao AirMais
e também à média data todo o trabalho que têm feito connosco neste processo. São de facto parceiros fundamentais no processo que diariamente, porque isto é um processo diário, é um processo que todos os dias vamos implementando. Estamos também nas redes, porque comunicar é isto. Comunicar é conseguirmos estar em todas as plataformas, ou na maioria das plataformas, e adequar a nossa mensagem ao público-alvo. É muito diferente eu ter uma conversa com o Marcos, com o Diamantino, ou com a Dona Rosa, ou com o Sr. Manel, ou com o Pedro, ou com o Tiago. É muito diferente eu ter uma conversa com um jovem de 18 anos, ou com uma senhora de 65. Portanto, nós tentamos adequar a nossa comunicação consoante o público a que queremos chegar. Estamos presentes nas redes, portanto, a nossa página de Facebook tem já mais de 18 mil seguidores, a nossa página no Instagram tem quase 2.000 e tal. E somos muito ativos nas redes. Somos muito ativos, estamos sempre aqui à procura de novas formas de comunicar com a nossa população, mas também de levar mais longe a imagem e a marca de Irmesinde. Acreditamos que somos uma freguesia, uma cidade com uma marca forte e gostamos de a projetar no mundo. E é também através das redes sociais que o fazemos. Muito bem, poderia acabar aqui a apresentação se comunicar fosse só isto, mas para nós não é. E percebemos ao longo deste percurso que comunicar é mais do que estar só no online. Porque ainda só estamos em 2022, quase, e ainda existe, de facto, alguma info-exclusão e não estaríamos a comunicar melhor se simplesmente passássemos do papel para o digital. Pensamos isto. Este era, de facto, o nosso objetivo, era papel zero, era acabar com o papel, mas ao longo do percurso percebemos que estávamos a incluir uns e a excluir outros. E rapidamente corrigimos a mão. Hoje temos esta multiplicidade de ferramentas de comunicação. Hoje comunicamos no online, fortemente no online, mas mantemos também o papel, porque é importante para estas pessoas, muitas das vezes que não têm acesso à internet, que têm muitas dificuldades de aceder a uma plataforma eletrónica, poderem ir à junta de freguesia e tocar, e ver, e cheirar o papel quase que se não preencherem e se não assinarem, acham que aquilo não vale nada e não estão a fazer rigorosamente nada. Portanto, hoje é isto que nós fazemos. Apostamos na comunicação online, apostamos nas redes, apostamos no site, mas mantemos também aquela comunicação da montra do café, da montra do supermercado. Colocamos o cartaz, divulgamos em todo o lado e mais algum, porque comunicar é fechar este ciclo, é tentar chegarmos ao máximo possível das pessoas. Enviamos cartas, fazemos tudo. Tentamos hoje, de facto, dar passos na digitalização e na modernização sem esquecer quem ainda está para trás. Claro que o nosso objetivo é que com processos de comunicação consigamos ser mais inclusivos, mais participativos e contribuir essencialmente para cidadãos mais informados. Porque comunicar é mesmo isto, é permitir às pessoas sentirem-se pertencentes a alguma coisa, mais incluídas, é permitir às pessoas participar, é permitir que alguém que não se possa deslocar à autarquia ou que não possa ir aqui ou ali participar através do online. E pessoas mais informadas são certamente pessoas mais participativas e mais incluídas. Qual é o futuro? Bem, o futuro é quase como uma viagem de comboio que a nós nos é tão cara. O futuro, não temos dúvidas nenhumas. O futuro passará por uma economia processual e de recursos, em que vamos certamente deixar de utilizar livros e aqueles livros antigos, quase, eu costumo dizer na autarquia, que são os livros do Harry Potter, porque são livros enormes, pesadíssimos, que tu abres e fechas e sai uma nuvem de pó, mas está lá tudo, porque está lá tudo apontadinho, quem faleceu em 1910 está ali, e onde é que foi inumado, e onde é que não foi. Dá trabalho, tem custos, porque arquivar isto tem custos. E o nosso objetivo é passar para o lado, em que com um computador, com uma plataforma eletrónica conseguimos de facto ter tudo, porque acreditamos mesmo que este é o caminho. Porque isto é o que nós queremos, é simplificar o acesso à informação. Não tenho dúvidas nenhumas que a breve trecho, através do meu smartphone, do vosso smartphone, em qualquer parte do mundo, vamos conseguir aceder a tudo o que está dentro das paredes da autarquia, com um simples clique, facilmente. Eu, quando estiver a ir de comboio para o sítio de A para B, vou poder pagar a minha taxa do cemitério,
vou poder dizer ao Presidente da Junta que à porta de minha casa tem lá um buraco há não sei quantas semanas e que é preciso tapar, vou poder dizer que é preciso cortar as ervas no sítio X, ou vou simplesmente poder dizer parabéns, pá, vocês têm um serviço brutal e eu consigo estar em qualquer parte do país ou do mundo a comunicar em direto com a minha junta de freguesia, quando há meia dúzia de anos tinha que tirar uma senha, ficar à espera, e não é isto que nós queremos. Portanto, este é o futuro, sem sombra de dúvidas, é a simplificação do acesso à informação. E deixem, antes de terminar, dizer só isto. É, de facto, uma viagem brutal. Olhar para o que era em 2017 e para o que temos hoje é uma mudança total. E vocês têm sido parceiros brutais, brutais neste processo. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Hermès, muito obrigado por promoverem a cidadania. Esta é a vossa frase e eu gosto muito dela. Muito obrigado por estarem aqui hoje, por nos estarem a acompanhar. A cidade de Irmesinde está sempre de portas abertas para vos receber. Foi um gosto partilhar convosco a nossa experiência. Foi um gosto partilhar convosco a nossa visão sobre comunicar e espero que tenha contribuído também para que outros autarcas, para que outras juntas de freguesia possam também iniciar este processo. É um processo que vale a pena, é um processo que as comunidades reconhecem e que dão valor. Portanto, deixo este desafio a todas as juntas de freguesia que nos acompanham, a todas aquelas que posteriormente vão ter acesso a esta informação, que iniciem este processo de modernização, de digitalização, porque só assim é que vamos de facto conseguir estar mais perto das nossas comunidades. Muito obrigado, Miguel, pela excelente apresentação e bastante completa, e também por teres partilhado connosco aquilo que foram os vossos desafios da transição do papel para o digital, sem ainda descurar o papel, que é sempre presente, e tendo aqui o site como uma porta de entrada, e um site muito orientado para os serviços à comunidade, com serviços online, com soluções de atendimento que estão na ordem do dia, não é? E que fazem sempre muito bem o seu papel junto à comunidade. E como tu disseste bem, as juntas de freguesia são a primeira linha, a porta de entrada quase do Estado, não é? E tem aqui um papel fundamental de criação de plataformas que potenciem esta participação das comunidades e envolvam na democracia e na cidadania, que é isso que se pretende. Muito obrigado mais uma vez, Miguel. Eu relembro os participantes que podem e devem colocar as suas questões através do chat, seja por texto ou também por microfone aberto, caso pretendam, identificando o orador a quem pretendem colocar a questão. Eu não estou a visualizar o chat, mas devem ter, pelo menos, umas 10 questões já, pelo menos, para serem colocadas. Muito bem. Vamos passar então à Junta de Freguesia de Viseu. Connosco está o Presidente Diamantino Santos. Presidente, eu recordo-me que na sexta-feira passada nós fizemos um evento sobre o orçamento participativo, em que o Sr. Presidente esteve presente, e lá durante o evento disse uma questão que era que a Junta de Freguesia de Viseu, e Viseu é a melhor freguesia e a melhor cidade para se viver. Portanto, eu suponho, as expectativas estão altas, eu suponho que a sua apresentação foque bem a comunicação, como é que tem sido feita a comunicação na vossa Junta de Freguesia e como é que tem sido esse desafio. Muito bem. Um bom dia a todos. Para já, todas e todos os presentes, naturalmente também aqueles que nos seguem pelas plataformas digitais, e permitam-me também o agradecimento ao Hermès pelo convite e pelas iniciativas que têm vindo a desenvolver e que eu tenho de alguma forma acompanhado, tenho estado presente nos vossos eventos, nomeadamente por via digital, e acho que de facto estão a fazer um bom papel naquilo que é a capacitação do poder local. E eu, enfim, cheguei a dizer e a ver os vossos programas e olhá-los só para as autarquias Câmara, agora começo a ficar mais satisfeito, porque parece que também vão preocupar-se com as autarquias freguesia. E a sua relevância, as freguesias, as juntas de freguesia, já foi dito aqui pelo meu colega, que aproveito também para saudar, o Miguel Oliveira,
tem um nome mais famoso que o meu, saúdo também o Marco, naturalmente, ao fim e ao cabo, como saúdo todos. E deixem-me, de alguma forma, participar neste evento, não fazendo uma tese de mestrado, obviamente com esta idade também já não teria muita apetência para chegar a essas coisas, embora se aprenda sempre ao longo da vida, e de facto a aprendizagem é um percurso que acontece em toda a nossa vida, mas eu hoje não quero, de alguma maneira, fazer aqui uma tese de mestrado, mas quero sobretudo lançar aqui alguma reflexão sobre este ato de comunicar, que é de facto fundamental para esta vivência entre os eleitores e os representantes desses mesmos eleitores. E a verdade é que quando o Marco lançou este desafio, a Freguesia de Viseu e a cidade de Viseu, a melhor cidade para viver, eu só digo isto, não fomos nós que nos titulámos. Alguém entendeu, com critérios muito objetivos, e é assim que se medem as coisas, que nós de facto merecíamos... Não, também era suspeito também, não é? merecíamos esse epíteto. De qualquer forma, aproveito o mote para de alguma maneira também contextualizar o que é a Freguesia de Viseu e o que é a cidade de Viseu. Eu não trouxe um filme sobre a cidade, felizmente há vários distribuídos aí nas diferentes plataformas. O que eu vos posso dizer, e falo também da cidade enquanto sede do Conselho, porque também é o território da freguesia urbana, que é a Freguesia de Viseu, mas dizia, o que eu vos posso dizer é que a nossa cidade é uma cidade de grande monumentalidade. É uma das cidades mais antigas do país. Nós temos mais de 2.500 anos de história. Nós temos, de facto, um património vastíssimo que mostra à evidência essa monumentalidade da cidade. E, naturalmente, e para ter colocado exatamente este primeiro ecrã, digamos assim, esta marca da qualidade de vida passa muito também pelos nossos jardins. Viseu também é conhecida como uma cidade de jardim. Mas, dizia eu, a freguesia de Viseu, neste momento, é também uma freguesia que resultou da agregação de 3 freguesias. Eram as 3 freguesias que formavam o casco urbano da cidade, digamos assim. Hoje somos uma só freguesia, resultante dessa agregação, e é uma freguesia também pequena do ponto de vista da área, temos cerca de 10 km², mas temos 27.000 habitantes. E porque os habitantes são as pessoas, e é para elas que nós trabalhamos, nós somos uma freguesia com muitas preocupações, com muitas dores de parto e, sobretudo, com muitos desafios que permanentemente acontecem no dia-a-dia. Provavelmente, a esta hora, o meu colega que está lá, ou os outros meus colegas estão, com exceção do Jorge, que fez o favor de me acompanhar, estão a ser questionados, estão a ser interrogados sobre uma série de matérias e uma série de questões que, porventura, digam e têm a ver muito com os nossos fregueses. Eu gostaria, e pedi-lhe que passasse agora para o ecrã seguinte, falámos genericamente o que é isto da comunicação, e é para isso que eu aqui estou e que agradeço realmente, enfim, que me permitam deixar aqui a minha reflexão. Temos... Já está. Já está. Agora já está, ok. Muito bem, eu quis com este painel, ou com este ecrã, enfim, de alguma forma eu revejo a comunicação segundo um princípio generalista, e qualquer ato que nós façamos estamos a comunicar. E portanto, desde os tempos em que eu fiz o meu percurso escolar, até o percurso profissional, até o nosso dia-a-dia, o convívio com os amigos, nós estamos
permanentemente a comunicar. E há aqui uma série de conceitos que, obviamente, utilizamos todos os dias e não vale a pena escamotear e esconder isto. A nossa vida é comunicação. Eu pedia-lhe que passasse o ecrã seguinte, mas eu acho que atrás tínhamos um outro. Peço desculpa. Exatamente. Bom, aqui o Miguel já disse, de facto, as autarquias de freguesia são, de facto, a porta de entrada. A frase não é minha, mas eu uso-a com toda a propriedade porque estou perfeitamente sintonizado com ela. São as freguesias a porta de entrada para os cidadãos. Eu questiono até, e sem nenhum desprimor, porque sabemos, obviamente, que esta relação freguesias-municípios tem que ser uma relação de articulação e de complementaridade. E percebemos que o município tem outra escala que não tem a freguesia. E também percebemos que, nessa perspectiva, o Presidente da Junta deve estar muito mais disponível que o Presidente da Câmara. Mas a verdade é que nós sentimos que na relação com os nossos fregueses há uma forma muito mais descomplexada, muito mais direta na comunicação que celebramos ou que estabelecemos uns com os outros. Daí eu dizer, e tive aqui, permitam-me também a publicidade, daí dizer que as freguesias são de facto a porta de entrada da democracia, da cidadania, e nós quisemos mostrar também ali a nossa porta de entrada da freguesia de Viseu, que é de facto um edifício muito bonito, é um dos edifícios municipais que de alguma forma relevam a monumentalidade da nossa cidade. Passaria, por favor, ao ecrã número 4, se não se importa. E, obviamente, que a comunicação é evolução. Temos que ter essa noção e perceber que, hoje em dia, nós, nesta nova forma de comunicar, que é, acima de tudo, ou que são, acima de tudo, as redes sociais, há primados que são fundamentais e que nós não podemos deixar de continuar a respeitar. É esta correlação entre o freguês e a junta de freguesia. E ela não se faz só por via digital, faz-se também pela via presencial. Ela é fundamental. E, portanto, significa que para comunicarmos melhor, temos que conhecer bem o nosso cidadão. Temos que perceber muito bem quais são os anseios, as dores, as felicidades do nosso freguês. E que são diferentes. Nos nossos 27 mil habitantes, nós temos uma diversidade de pensamento, de ação, de pessoa e, portanto, temos que ajustar a nossa comunicação, daí eu dizer diferentes tipos de comunicação e diversas formas de comunicar. Enfim, quisemos aqui, do lado direito, mostrar isso mesmo, através da comunicação digital, as páginas de Facebook, a nossa página web, os nossos meios físicos. Nós temos um boletim informativo de publicação trimestral, onde colocamos também a nossa informação e, naturalmente, até um espaço informativo. Quando se entra na nossa sede, do lado direito, temos logo um espaço informativo em que casa a informação física com a informação digital, porque temos lá também um computador que os nossos fregueses podem, de alguma forma, utilizar. E não queríamos deixar de validar, e o Miguel falou nisto, que é muito importante, na questão daquelas pessoas que hoje são info-excluídas, umas porque não conseguem, outras porque não querem mesmo. Nós temos cidadãos que dizem, esqueça lá isso da internet e das aplicações, eu quero é papel para eu ver, para eu ler e para manusear. Isto acontece. E, portanto, nós não podemos deixar de ter os nossos espaços informativos, o comunicar através dos jornais, das revistas, o nosso boletim informativo, como já falei, e depois outros suportes exteriores, os MUPIs, as vitrinas, os diversos placares. Eles são também uma forma de comunicar e que não podemos menosprezar. Isso é, de facto, fundamental. Gracílio, passasse à frente, por favor. Bom, aqui também nós temos que perceber a capacidade de nos adaptarmos, mesmo quando comunicamos. E, efetivamente, já foi dito aqui pelo Miguel, a pandemia não existia em 2017. Pois não. Como não existia em 2013, já tivemos pestes para trás, tivemos agora esta em 2020, 2021, e não sabemos o que é que o futuro nos reserva sobre essa matéria. Temos é que estar precavidos. E precaver é ser proativos, é agirmos em função das circunstâncias. E, portanto, a pandemia afetou sobremaneira o nosso trabalhar, mas não parámos. Nós não fechámos as portas, nós optámos pelo atendimento por marcação e os fregueses foram muito mais vezes contactados através do telefone e também da via digital. O que eu quero dizer com isto,
aqui a comunicação sofreu uma readaptação, mas ela continua a existir. Nós não podíamos deixar de manter esta relação bionívoca entre eleitos e eleitores. À frente, por favor. Agora, nós, enfim, vamos deixar aqui a nossa reflexão, o nosso pensamento sobre aquilo que será ou que deverá ser uma boa comunicação. Não o dizemos tudo, eu acho que estes princípios não se fecham, a sabedoria não está em nenhum de nós, a sabedoria é qualquer coisa de progresso e que avança e que todos podemos dar o nosso pequeno contributo. Mas, enfim, fruto da nossa reflexão, nós achamos que, e eu agradeci que abrissem o retângulo 1, pode ser? Muito bem. Nós temos que ter, para comunicar, eu acho que é preciso ter, de facto, uma estratégia sólida e bem definida. É preciso perceber muito claramente quem é ou qual é o nosso público-alvo. É preciso saber muito bem aquilo que nós queremos comunicar. É preciso saber como é que queremos comunicar. É preciso perceber a quem queremos que a comunicação chegue. E, ao fim e ao cabo, se nós tivermos este conhecimento, nós acreditamos que somos capazes de fazer a comunicação mais fluente e, sobretudo, uma coisa que é fundamental e que todos trabalhamos, mais eficaz. Depois, na segunda questão, eu acho que temos também que ter liderança na comunicação. Hoje, eu não sou a favor de um trabalho de uma pessoa só. Eu não consigo fazer nada. E se hoje devo o sucesso eletivo de 3 mandatos à frente da nossa junta de freguesia, ele não é o meu sucesso. Ele é o sucesso da minha equipa, do trabalho que todos têm, de facto, feito comigo. E na comunicação nós também temos que saber liderar. E o liderar é ter a capacidade de ser completamente objetivos, de sabermos transmitir aquilo que queremos às nossas equipas, aos nossos colaboradores. E portanto, se nós não tivermos esse conhecimento, se não tivermos essa capacidade de liderar, somos capazes de dizer muita coisa, mas que não se entendeu nada. As ideias têm que ser, de facto, simples, têm que ter um tom de voz apropriado, têm que ser objetivo. Depois, utilizar todas as ferramentas de comunicação. Já aqui foi dito, eu acho que não vale a pena estarmos a repetir, há uma panóplia de meios que nós efetivamente temos que utilizar. Acredito que hoje, na era digital, portanto, digamos, a comunicação digital tenha uma relevância, e tem seguramente, mas não podemos depender exclusivamente dela, por razões que já aqui foram ditas e que eu também já falei sobre isso. A seguir, por favor. Esta questão do saber ouvir é de facto fundamental. Eu costumo dizer às vezes, também não é uma frase minha, se olharmos para cada um de nós, para os nossos rostos, temos 2 orelhas e só temos uma boca. Se calhar, Deus que nos fez, digamos assim, teve essa capacidade de pensar, olha lá, tu deves ouvir mais e falar menos. E, portanto, esta questão transportada para a nossa realidade, é preciso saber ouvir muito bem o nosso freguês. O nosso interlocutor, freguês, diga-se, chega até nós com problemas e espera de nós a resolução desses mesmos problemas, porque ele leva expectativas, ele leva anseios que quer ver concretizados. E se nós tivermos a capacidade de o saber ouvir, eu acho que isso que é de facto fundamental. Ao saber ouvir, nós temos de alguma maneira a contribuir para o seu bem-estar psicológico e emocional. Se nós tivermos a capacidade de ouvirmos corretamente o nosso cliente, o nosso freguês, quase que desmontamos a eventual agressividade que possa trazer. Eu acho também que no saber ouvir nós temos que ser empáticos, temos que ser autênticos e ser verdadeiros. Meus caros amigos, para mim eu só admito 2 tipos de respostas, ou sim ou não. O pior que me podem fazer é um ninho. Isso é empurrar as coisas com a barriga e eu não estou disposto a isso. E talvez esta forma verdadeira, às vezes, um pouco truculenta, diga-se de passagem, mas enfim, acontece. Estamos lá para desmontar essa truculência e essa agressividade, mas dizer um não pode custar algo, mas ser autêntico, ser verdadeiro e dizer ao freguês naquele momento porque é que leva uma resposta não, ele consegue perceber a razão desse não. Agora, naturalmente que ele gosta muito mais que saia com sim, mas, meus amigos, o nim não faz parte do meu léxico. Não posso, não devo fazê-lo
em função do respeito que os nossos eleitores nos merecem. Por fim, esta capacidade de não nos escondermos. Por muito que me custe, por muito que eu tenha que discutir com algum freguês, eu não me quero esconder. Eu quero mostrar quem sou, com a minha autenticidade, e dizer ao freguês, olhos nos olhos, aquilo que eu penso e aquilo que ele deve saber. Portanto, a questão da autenticidade, da verdade, é muito importante para estabelecer uma relação de confiança com os nossos fregueses, ao fim e ao cabo, com o nosso público-alvo. Pedi-lhe que passasse o painel seguinte, por favor. Bom, isto, de alguma forma, é a minha reflexão sobre onde é que estamos agora e para onde é que nós caminhamos. Eu não tenho dúvidas que neste momento, enfim, independentemente das idades, nós percebemos a capacidade que a comunicação digital hoje em dia tem. Ela é, de facto, de uma eficácia tremenda, ela é célere, ela, de alguma maneira, torna também a comunicação mais sustentável, o problema do papel que se coloca-se necessariamente. E deixem-me dizer aqui uma parte muito rápida, nós colocámos ali aquele selo da bandeira verde, não é por acaso, não é para tornar aquilo mais bonito, mas é sobretudo porque é um compromisso nosso também. Nós somos uma das duas freguesias do distrito de Viseu, que é hoje uma freguesia verde, amiga do ambiente, e levamos isso também muito a sério nas nossas práticas e na implantação das ferramentas digitais que são de facto fundamentais. Queremos ir mais longe, e há bocado falava-se aqui na parceria, e permitam-me, é aquilo que eu tenho sentido do trabalho que a WireMace tem vindo a fazer, na participação que eu tenho tido nos vossos fóruns. A freguesia ainda não é vossa cliente, e estou aqui perfeitamente à vontade para dizer aquilo que eu sinto. A vossa transversalidade e simplificação na comunicação ajuda-nos muito a refletir e a pensar esta problemática da implementação das novas ferramentas. Também nós queremos evoluir para o portal eletrónico para o freguês, é uma necessidade, e o balcão digital também. Eu acho que isto são, de facto, ferramentas para quem as pode usar que simplificam e de que maneira a nossa relação. Obviamente que nos preocupa muito também esta questão dos excluídos. Nós queremos, e estamos a fazê-lo, nós temos hoje na nossa área social, temos ateliês onde já estamos a dar, ainda que em princípios básicos, o início à informática, às novas ferramentas tecnológicas. Estamos a fazê-lo nos nossos ateliês de convívio, no sentido de preparar os nossos info-excluídos, nomeadamente a nossa população mais, ou melhor, menos jovem, a ter de facto essa preocupação e, de alguma forma, a familiarizarem-se com as novas tecnologias. Mas, obviamente, nós vamos ter sempre aqueles, eu não quero saber isso para nada, eu quero aquilo que há atrás disse, e agradeço-lhe que passasse então para o painel, para o ecrã 8. Aqui, enfim, fruto de uma reflexão muito simples, caracterizar a relação, a comunicação presencial com a comunicação digital, e talvez, isto também é suscetível de discussão, mas este é o meu pensamento, obviamente não é uma coisa fechada, é aquilo que eu penso. Acho que a comunicação presencial talvez seja mais afetuosa, com uma maior ligação emotiva, mas seguramente é mais lenta, é mais limitada, ao contrário da digital, que embora possa ser fria, sem afetos, é muito mais rápida e chega muito mais longe, tem um público-alvo muito, muito maior. Por fim, terminaria dizendo isto, uma coisa que eu acho de facto fundamental para quem é autarca, sobretudo a autarca de freguesia, resumido aqui neste ecrã, esta é a nossa idiosincrasia. Nós amamos a nossa gente e a nossa terra. E este primado leva-nos a ser completamente disponível e próximos dos nossos fregueses. Estas fotos testemunham exatamente esta empatia, esta conectividade que se estabelece com, de facto, todos os nossos fregueses, que no fundo são os nossos clientes, e não temos que ter medo de utilizar esta linguagem, porque obviamente a nossa clientela, a nossa freguesia, são de facto, é para eles que trabalhamos sem nenhum problema. E aqui, enfim, 3 momentos diferentes em que nós
fizemos um agosto com os nossos séniores, em que nós recebemos uma turma de uma unidade de ensino privada da nossa cidade e depois também este encontro que tivemos com um grupo de cicloturistas. Isto, meus amigos, é comunicar, e esta relação de proximidade, um autarca de freguesia que o queira ser e que queira continuar por alguns anos, diga-se mandatos, não pode descurar necessariamente esta relação entre os eleitos e os eleitores. Terminava com um painel, deixo aqui esta minha, digamos, reflexão, que também não é minha, mas de facto, neste mundo global e globalizante, quem não comunica não existe. Muito obrigado. Muito obrigado, Diamantino, por nos trazer aqui a realidade da cidade de Viseu e da vossa junta de freguesia. E quais é que são, portanto, os desafios em abranger o máximo de comunicação possível e sempre com base na verdade, não é? Porque a verdade é que transmite depois confiança às pessoas e trazendo confiança as pessoas podem então participar na democracia e fazerem os seus atos de cidadania. Ajustar a comunicação também é muito importante, não é? Ajustar a comunicação a todas as gerações, não é? Tanto as mais novas como as mais velhas, e a forma como na pandemia isso se torna ainda mais desafiante, porque as pessoas têm receio de sair de casa e é preciso abranger outros meios de comunicação para chegar a essas mesmas pessoas. Muito obrigado pela sua apresentação. E chegamos então aqui ao momento em que vamos colocar aqui algumas questões para termos uma conversa sobre comunicação, que é isso que nos traz aqui hoje. E eu não sei se temos algumas questões no chat, mas à partida não devemos ter. Acho que as pessoas estão à espera de mais inputs ainda para comunicarem, ou então ficar mais esclarecidos, pois é isso. Não se sabe. Eu tenho aqui uma questão... Uma questão para o Miguel, e uma vez que eu entrei no processo, iniciei o processo de transição, da vossa transição, que começou muito pelo vosso website, eu queria perceber, Miguel, que desafios é que internamente vocês tiveram na vossa junta de freguesia, em termos de comunicação interna, para depois poder agilizar todos estes processos e fazer, olear a máquina e fazê-la crescer, para ganhar este estatuto de comunicação mais eficaz. É verdade. Eu acho que foste a primeira pessoa com quem eu falei da WireMaze. E agradeço que me faças essa pergunta porque permite-me dizer algumas coisas. Primeiro, dizer que, sem qualquer falsa modéstia, eu acho que a Junta de Freguesia de Irmesinde, se Viseu é a cidade melhor do país para se viver, a Junta de Freguesia de Irmesinde tem os melhores funcionários de qualquer Junta de Freguesia do país pode ter. Acredito mesmo nisto. São pessoas muito disponíveis, são pessoas muito dedicadas, mas também são pessoas habituadas a décadas de experiências e de processos. E esse foi o primeiro desafio. Comunicar primeiro para dentro. Explicar primeiro dentro da nossa casa quais eram as reais necessidades e qual era o caminho que queríamos seguir e qual era o fim que queríamos atingir. Nós temos funcionárias que trabalham há décadas na função pública e passaram décadas a trabalhar com papel e a fazer os processos sempre daquela maneira. Estavam bem feitos, sempre resultaram, e se sempre resultou, porque é que vamos mudar? Se sempre fizemos desta maneira, porque é que agora vamos fazer de outra? E esse foi o primeiro passo. Foi primeiro em casa, explicar qual era a mais-valia, qual era o processo que queríamos seguir, porque acreditávamos que era preciso ter uma visão disruptiva sobre como comunicar. Porque só depois da equipa estar perfeitamente entrosada na estratégia é que podíamos, de facto, avançar para fora. É que no exterior podíamos comunicar de uma forma mais eficaz. O processo não foi fácil. Marcos, sabes bem, as vezes que falamos, as vezes que eu precisei de recorrer a vocês para quase que recarregar energias, porque havia sempre aqui alguma resistênciazinha. Mas
se até agora as pessoas vinham aqui e preenchiam em papel, é seguro que seja através do site? É igual? Podemos fazer assim? Porquê é que não podemos na mesma manter isto? Não, esse foi um processo difícil inicialmente, mas de facto todos os nossos funcionários agarraram esta epopeia, porque isto foi para nós foi uma epopeia. Passar de um momento zero para um momento em que ainda não estamos no 100, mas estamos lá perto, foi difícil, mas eles rapidamente se adaptaram, sempre disponíveis para novas plataformas. Aliás, posso dizer agora que, por exemplo, no que toca ao atendimento virtual, nós não temos todos os funcionários a fazer atendimento virtual. Portanto, temos formação, a 1, a 2, para vermos como é que a população reagia. E eu sei perfeitamente que já há aqui algum ciúmezinho, porque não são todos a fazer atendimento virtual, não são todos que estão ali a fazer aquele atendimento na internet. E isso é bom, é muito positivo. É um ciúme saudável. Muito bem, obrigado Miguel. Passando agora para Viseu, eu quando consultei o vosso site percebi que vocês têm um separador no vosso site dedicado ao associativismo. A minha questão é, que papel é que as associações têm e a forma como é que vocês trabalham com a Junta de Freguesia, trabalha com as associações locais, que papel é que isso desempenha para comunicar com a população e para fazer, e como é que se estabelece essa comunicação entre freguesia e associação para depois chegar à comunidade? Porque vocês dão de facto esse papel bastante importante às associações. É um facto. Eu costumo dizer, sem associativismo não temos dinâmica. E, portanto, estas dinâmicas são muito alimentadas pelas diferentes associações e são muitas que a freguesia de facto tem. E, felizmente, já se habituaram a consultar o nosso site, que eu acho, pelo menos tenho essa percepção, não é o melhor, é neste momento o possível, queremos, obviamente, melhorá-lo sempre que o possamos fazer e vamos com certeza fazê-lo. Mas realmente a relação que hoje fazemos com as associações já trabalha muito na base do site e da comunicação digital. Mas nós temos um movimento de apoio ao tecido associativo que nós não utilizamos papel nenhum. Toda a comunicação é feita, o regulamento, a candidatura é feita através do nosso site. Claro que isso tem uma vantagem, é que nós percebemos que a maior parte das associações e instituições hoje tem gente jovem também à frente e que conseguem tratar isso de uma maneira mais fácil. Mas mesmo até para os dirigentes associativos mais idosos, digamos assim, ou menos jovem, para manter a coerência do discurso, também eles, neste momento, se vão habituando que não há outra forma de comunicar connosco nessa matéria que não seja, de facto, esta. E as associações, porque são, de facto, são dinamismo, elas próprias, dentro delas, também têm que o ser. Não vejo outra forma. E, portanto, dizer-lhe, em síntese, que, de facto, privilegiamos a comunicação digital através do site, com o nosso tecido associativo. Muito obrigado, Diamantino, pela sua resposta. Eu tenho aqui uma questão colocada no nosso chat, portanto, pensava que tinha 10, mas afinal ainda só tenho uma, portanto ainda temos que caminhar um bocadinho até chegar às 10. Uma questão do Valdemar Silva, que nos chegou pelo Valdemar Silva, em que diz que as redes sociais têm muitas vantagens, mas também muitas desvantagens, tais como mal dizer, ofensas ao executivo, funcionários e mal entendidos nas respostas prestadas. Estas situações criam mal-estar e stress aos colaboradores. Como é que os intervenientes lidam com estas dificuldades? E aqui faço a questão aos dois, portanto, é dirigida aos dois. Quer começar o Diamantino, sim. Muito bem, esta é de facto uma questão que é premente e que obviamente é atual. Nós temos tido, obviamente, não somos imunes a isso acontece de facto, é evidente. Agora, eu acho que isso, e tento transmiti-lo de facto aos nossos colaboradores e a toda a equipa, nomeadamente aqueles que trabalham connosco, os membros do Executivo e os membros da Assembleia, acima de tudo é a consciência daquilo que nós fazemos. Isso é que nos preocupa. E saber, não estou a dizer se fizemos bem, também erramos naturalmente, mas o que fizemos, se o fizemos com a melhor das intenções. A seguir, a maledicência está em qualquer lado, está nas redes digitais, se calhar está numa parede, que se rabisca, que se diz lá aquilo que nos interessa,
o que não interessa dizer. Portanto, nós percebemos que temos um longo caminho a fazer nessa matéria e obviamente que quem hoje são os experts das redes sociais, das redes digitais, tem, não sei, se filtros, se há alguma forma de filtrar essa comunicação. O que eu lhe digo é claramente, estou descansado quando tento agir o melhor que posso e sei, e quando os meus colaboradores, os meus colegas de executivo o fazem. A maledicência, como disse, sempre existiu e há de continuar a existir. Obrigado. Miguel? Eu percebo bem essa pergunta. As redes sociais vieram dar eco e vieram dar visibilidade a tudo, não é? Se antes das redes sociais existirem, a conversa ficava entre uma mesa de café e entre 2, 3, meia dúzia de pessoas, hoje, rapidamente, a opinião de uma pessoa que anteriormente não teria tanto eco social tem a mesma, não terá a mesma, mas tem uma visibilidade e um eco muito maior. As redes sociais potenciam a opinião de cada um para o bem e para o mal. Eu sou sincero, tem sido nossa política utilizar as redes sociais para informar e não para conversar. Ou seja, porque é imparável. Um tweet, um post, uma resposta traz sempre a seguir 2, 3, 4, 10, 20, 30 e essa própria informação desgasta e perde-se numa torrente infindável de comentários, de likes, de dislikes, de uma série de coisas. Portanto, nós utilizamos as redes para informar. Claro que quando nos contactam através de um chat, respondemos, damos resposta e consideramos essa comunicação como boa, mas, por norma, não entramos em troca de comentários nas redes sociais. É nosso entender que tem que existir ainda aqui também alguma formalidade na comunicação com a coisa pública e, portanto, tentamos sempre evitar que nos murais, que nos feeds, a junta de freguesia intervenha como pessoa pública, como autarquia. Quanto claro que isto depois é curioso, porque muitas das vezes é difícil dissociar o perfil e a página da autarquia com aquilo que nós próprios, enquanto pessoas comuns, nós somos pessoas, mas não somos autarcas, é verdade, e um autarca da freguesia é autarca 24 horas por dia, não tínhamos aqui falsas expectativas, mas é também cidadão. Portanto, mantemos aqui a nossa esfera pessoal, não é? Ou seja, também nós, enquanto autarcas, temos direito à nossa opinião e não a podemos olvidar, não podemos dizer, não, nós somos autarcas, estamos castrados de ter a nossa opinião pessoal, portanto agora nós não existimos fora da autarquia, não, nós temos essa opinião. E tentamos ter este cuidado, ou seja, não nos expormos demasiado, porque sabemos da responsabilidade social que temos enquanto líderes de uma comunidade e tentamos gerir esta forma de comunicar nas redes, que potenciando muita coisa boa, potenciam também coisas menos boas e coisas más. Obrigado, Miguel. Temos mais uma questão aqui no chat que também tem a ver com a questão anterior portanto, como é que se lida com esta questão das interações nas redes sociais e no Facebook, seja no Instagram, seja nestas plataformas mais de rede social. Temos aqui uma questão que nos invoca, da Susana Santinho, que diz que na sequência da pergunta anterior gostaria de questionar e perceber que meios humanos, sobretudo no que respeita à formação de recursos humanos, que utilizam para fazer o community management, uma vez que a comunidade hoje comunica grandemente no digital. Ou seja, como é que os recursos humanos se adaptam a estas plataformas? Eu vou dizer uma coisa que eu digo muitas vezes, e me perdoo, a Sofia Carvalho, que é a nossa responsável pela comunicação e imagem. A Junta da Freguesia tem um luxo. A Junta da Freguesia tem uma funcionária dedicada a tempo inteiro à comunicação e à imagem. E eu sei que na esmagadora maioria das juntas de freguesias não existe. Não existe. Mas nós, como acreditamos tanto nestes processos comunicacionais, como acreditamos tanto nestes processos de modernização e digitalização administrativa, sabíamos logo à partida que tínhamos que ter alguém inteiramente dedicado a este processo. Dizia o Diamantino há pouco e bem, se nós não comunicarmos, não existimos. E este é o paradoxo em que vivemos.
Portanto, não nos adiantava nada acreditarmos que tínhamos as melhores iniciativas, que tínhamos os melhores eventos, que tínhamos as melhores políticas para a comunidade se não as conseguíssemos comunicar. Portanto, a par e passo que apostamos muito neste, ou seja, em termos de iniciativas culturais, desportivas, recreativas, atividades para os jovens, atividades intergeracionais, tínhamos a certeza que tínhamos que as comunicar. E nós só conseguimos comunicar se tivermos alguém dedicado a este desiderato e, portanto, também, logo em 2017, definimos que queríamos ter alguém nos quadros da autarquia dedicado a este processo. Claro que não se esgota só na comunicação-imagem. Claro que não é a comunicação-imagem que insere os dados, que faz uma série de trabalhos, ou seja, a comunicação-imagem é a argamassa de todo este processo e colabora com todas as outras áreas, com todas as outras divisões da autarquia para dar uma melhor resposta. Obrigado, Miguel. Diamantino? O Miguel levantou aqui uma questão que para nós, Freguesia de Viseu, nos preocupa sobremaneira, que é a questão dos recursos. Eu tenho que dizer-vos que sou autarca, ou estou autarca desde 2009, e temos passado por um processo evolutivo muito complicado na valorização dos nossos recursos humanos. Não tem sido fácil, porque havia consolidada numa das freguesias que eu fui presidente em 2009, a noção de uma coisa que eu acho que não acontece devidamente aos funcionários autárquicos. Eles são funcionários públicos, é um facto, mas são funcionários especiais. São funcionários da causa pública. Portanto, eles têm que estar na primeira linha do bom atendimento ao cidadão. E realmente eu tenho, felizmente estamos a esbater, de facto, essa questão, mas eu tenho esse problema. Estamos a esbater porque estamos a renovar paulatinamente os nossos quadros, estamos a contratar pessoas que se inserem no nosso espírito de missão e na nossa forma de ver e, portanto, hoje, felizmente, eu tenho, seja nos membros do Executivo que me acompanham que estão na retaguarda, seja nos funcionários, tenho gente tem a capacidade de saber ouvir e que percebe esta noção fundamental. Nós estamos aqui para servir. E, portanto, mesmo nas redes sociais, embora não tenha neste momento alocado um funcionário ou um funcionário que se dedica exclusivamente a isso, mas a nossa informação é, se houver necessidade de o fazer, nós vamos ajudar na tal filosofia da verdade, da autenticidade, e vamos esquecer, porventura, e volto outra vez à primeira pergunta que me colocou há bocado, vamos esquecer, porventura, aquelas pessoas que vão para as redes sociais e que passam sistematicamente a vida a dizer mal. Mas nós sabemos que esses que dizem mal, muitas vezes escondem-se nas redes sociais e não são capazes de fazer nada. Eu digo isto com toda a franqueza. Não são capazes de fazer nada de construtivo. Passam a vida a dizer mal de tudo e de todos. Nós esses vamos ter que os ignorar. Agora, aqueles que nos questionam, não tendo, obviamente, hoje uma técnica de imagem e da resposta digital específica, todos os nossos funcionários estão preparados, sensibilizados para uma resposta positiva aos nossos fregueses. E é a tal missão que eles têm, servir bem a comunidade, porque eles também são cidadãos. Se alguma vez forem atendidos, vão querer ser bem atendidos. E é essa a preocupação que têm que ter. Excelente resposta, obrigado. Obrigado, Diamantino. Nós temos aqui uma questão no público, aqui presencial. Já estava com saudades de dizer esta presencial, não é? Vamos passar com o microfone. André, podes fazer a tua questão? Sim. Muito bom dia mais uma vez. Congratulá-los, portanto, pela partilha do conhecimento e da informação que nos deram. E é um bocadinho também por aí. Gostaria de perguntar a ambos, quer a Miguel, quer a Diamantino, se poderiam partilhar connosco uma experiência próxima que presenciaram, que tiveram muito de perto, da mais-valia de terem as ferramentas tecnológicas para aproximar os fregueses da vossa junta de freguesia. Vocês presenciaram e disseram que realmente, ok, faz sentido este caminho, vamos aprimorá-lo,
vamos talhar, portanto, mais caminho por aqui. Obrigado. Obrigado. Eu tive uma experiência que me deixou muito sensibilizado e que foi um cidadão com dificuldades de locomoção. E, portanto, apesar da nossa freguesia, a atual sede, ter todas essas condições, temos uma plataforma elevatória e realmente percebi, e ele tinha, e por acaso, felizmente, nós conseguimos fazer um trabalho muito interessante com ele e aquilo que ele pedia, conseguimos concretizá-lo com a ajuda do município. Lá vem a tal articulação em complementaridade e estamos todos a puxar para o mesmo lado. E de facto, esse jovem, que era realmente um jovem, era e é um jovem com dificuldades de locomoção, tinha alguma dificuldade em ir à sede da freguesia. Desde a casa onde habitava, os transportes que tinha que utilizar, não era fácil. E, portanto, nós conseguimos, obviamente, resolver isto através deste relacionamento à distância e fizemos, de facto, resolvemos o problema dele e fizemos de uma forma simples, cómoda para ele. Mas há um sem número de situações que nos relevam, de facto, a importância, hoje em dia, da comunicação digital, na interação entre os eleitos e os eleitores. Este foi um exemplo que me sensibilizou, porque nós estamos também a fazer um trabalho no ponto de vista físico na freguesia, que é eliminar todas as barreiras arquitetónicas que a cidade possa ter. E hoje acho que nessa matéria Viseu, não digo que seja a melhor, mas está a fazer um percurso também muito sério, muito válido e reconhecido até por associações de pessoas com dificuldades ou com deficiência física. E, portanto, isso deixa-nos muito, muito satisfeitos, porque, obviamente, é uma preocupação, porque estamos a falar exatamente como um cidadão como eu, como qualquer um de nós, que aqui está e que está também a ouvir-nos. Obrigado. Posso aqui recordar um episódio, nós temos vários. Eu costumo dizer, e certamente os autarcas que têm gestão de cemitérios vão perceber bem o que eu vou dizer, nós não somos cangalheiros, mas o nosso core business são cemitérios, muitas vezes. Portanto, grande parte do nosso tempo é dedicado à gestão dos cemitérios. E eu recordo, não há muito tempo, uma situação em que um jovem, alguém, não consigo precisar a idade, estava emigrado nos Estados Unidos. E soube, por interposta pessoa, algum familiar, que a sepultura onde estava inumado o falecido pai tinha sido abandonada, já não estava a ser cuidada por nenhum familiar, e ele tinha muito... Primeiro, era impossível vir a Portugal, não era sequer pensável viajar dos Estados Unidos para Portugal, para ir de Mesinte, para vir à sede da autarquia. E então, através ainda não do atendimento virtual, ainda não estava disponível, mas através de uma das plataformas, como hoje estamos aqui a usar para poder comunicar com quem nos está a ver em casa, nesta lógica de capitalizar ao máximo as opções do digital, conseguimos, olhos nos olhos, cara a cara, explicar àquela pessoa que por e-mail estava a ter alguma dificuldade em perceber quais eram os processos, se calhar a nossa forma de comunicar não estava a ser a mais efetiva, mas conseguimos, olhos nos olhos, comunicar, perceber qual era a situação, perceber qual era o contexto familiar e resolver o problema. Portanto, era o que eu dizia no início, ter a possibilidade de, em qualquer parte do mundo, e à distância de um clique, de uma webcam, nós comunicarmos, olharmos para a pessoa, vermos com quem estamos a falar e resolver os problemas concretos daquelas pessoas, isso faz-nos ganhar o dia, de certeza. Ótimo. Acho que não temos ainda mais questões no chat. Ainda faltam aqui umas 7 ou 8 para chegarmos às 10, portanto ainda estou com esperanças. Eu tenho aqui uma questão, que é, nós vamos entrar agora num período de eleições, também de legislativas, e a minha questão é, com o aproximar destas eleições e a Comissão Nacional de Eleições quase a castrar grande parte da comunicação que pode ser efetuada, como é que coexiste isto e que metodologias é que usam para fazer face a esta dificuldade, não é? Que no fundo é uma dificuldade na comunicação? Bem, eu não sei, eu não sou candidato às próximas eleições legislativas. Não sei que estratégias é que os partidos vão desenvolver e vão utilizar para
não contornar as diretivas da CNE, mas continuar a comunicar e continuar a passar a sua mensagem. Se estivéssemos a chegar a eleições autárquicas, eu responder-te a essa questão. Se estivessem a chegar a eleições autárquicas, porque também nas autárquicas a própria CNE também é muito impositiva nas determinações que faz, eu diria que na política, pela pouca experiência que levo, tenho ainda muitas primaveras para chegar aqui à beira do Diamantino, mas na pouca experiência que levo, não tenho dúvidas. Na política, e particularmente na política autárquica, há uma coisa que é muito importante, que é um bom par de sapatilhas. Tu tens mesmo que ir falar com as pessoas. Tu tens mesmo que estar com as pessoas, tens mesmo que tocar nas pessoas, senti-las, agarrá-las. E essa foi a grande dificuldade de fazer uma campanha autárquica em plena pandemia. Foi não conseguir estar com as pessoas, foi não conseguir dar abraços, foi não conseguir ter aquela campanha das emoções que tão bem referia na sua apresentação. Numas legislativas é impossível. Não é sequer pensável que o candidato, seja ele qual for, dos diversos partidos a primeiro-ministro, não é candidato a primeiro-ministro, é candidato à Assembleia da República, mas que os candidatos a deputados, mesmo nos seus círculos eleitorais, consigam contactar com toda a gente. Portanto, eu tenho a certeza que vão utilizar todas as plataformas que estiverem ao seu alcance. Todas as plataformas como WhatsApps, como Telegrams, como Facebooks, como Instagrams. Não me admiraria, vou ser muito honesto, se os partidos apostassem também aqui em TikToks e em plataformas mais disruptivas e se calhar até de nichos mais pequenos. Mas tenho a certeza que é o que vão fazer. Têm que apostar em comunicação em massa, não vão conseguir apostar em comunicações individuais, mais seletivas para aquele público-alvo. Não há alternativa, portanto imagino que seja essa a estratégia dos partidos políticos, dos maiores e dos mais pequenos. Claro que depois nos toca a nós, neste caso eu estou aqui na qualidade de autarca, mas que me tocará a todas as estruturas do partido, mesmo aquelas mais de base, tentar compensar este gap comunicacional e nas suas áreas de residência, nas suas cidades, nas suas freguesias, nas suas aldeias e nas suas vilas, comunicar mais diretamente, mais pessoalmente, para tentar passar essa mensagem. Obrigado, Miguel. Bom, nós não estamos em eleições autárquicas, ainda bem que não, porque essas foram há bem pouco tempo e penso que a vontade do povo foi clara relativamente a essa matéria. As eleições autárquicas colocam realmente a Comissão Nacional de Eleições muito mais ativa relativamente a algumas condicionantes que nos querem colocar. Vamos viver realmente umas eleições que são muito importantes também para o país, necessariamente. Eu, embora tenha, em termos pessoais, uma ideologia, mas, sobretudo neste momento, visto a camisola da autarca e visto a camisola de Presidente de Junta de Freguesia. E aquilo que eu diria realmente aos partidos, que são da alma da democracia, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu diria aos partidos e àqueles que se candidatam às próximas eleições legislativas é que não se esqueçam que o nosso país não está a caminhar à velocidade que nós gostaríamos que o fizesse. Diria que temos enormes desafios pela frente, até decorrentes deste estado pandémico, e, portanto, que tenham a capacidade de falar verdade a todos nós e que nos permitam sair daqui devidamente esclarecidos, no sentido de nós tomarmos as melhores opções a 30 de janeiro próximo. A CNE, a Comissão Nacional de Eleições, como queiramos, espero que faça bem o seu papel, mas que, sobretudo, não castre a nossa democracia, que é uma democracia jovem, mas que tem que caminhar para a sua maturidade e portanto, obviamente que entendo a Comissão Nacional de Eleições como uma entidade reguladora, porque isto também não vale tudo, não é? Mas, acima de tudo, permita que este período que aí vem seja um período de esclarecimento. Ele não é um período, como disse o Miguel, de grandes contactos pessoais, porque não vai ser possível, as coisas, ou este surto pandémico parece que vai ter aí uma nova vaga, vai tornar as coisas ainda mais difíceis, mas, enfim, recorrendo hoje àquilo que são os canais de comunicação, nomeadamente os digitais, permitam que a campanha seja uma campanha, permitam, e é um pedido que eu faço aos protagonistas, que seja uma campanha séria, uma campanha honesta, uma campanha correta, uma campanha
de dizer aos portugueses aquilo que efetivamente nós merecemos, que é um país melhor para todos nós. Obrigado, Diamantino. Já agora ia ficar também com o Diamantino uma questão para si, que é que referiu que na comunicação digital muitas vezes é mais fria, sem afetos. Tendo em conta que agora já se fala muito em vídeo atendimento e em plataformas que permitem, por exemplo, direitos no Facebook, etc. Será esse o futuro da comunicação? Ora, aí está, de facto, eu vim trazer aqui reflexões e não retóricas, digamos, como se fosse uma verdade única. E essa sua pergunta é, de facto, uma pergunta de alguém que esteve atento àquilo que eu disse e que dissertei. E, efetivamente, hoje, esta comunicação, não sendo presencial, mas já nos permite ver olhos nos olhos, transmitir as nossas angústias, as nossas alegrias, de facto, já vai caracterizar ou será uma nova faceta da comunicação digital. Já nos permite ver as pessoas do outro lado, sejam elas onde estiverem lá longe, e aí nós conseguimos de alguma maneira também transmitir alguma emoção, algum afeto. Eu quero dizer com isto que mesmo a comunicação digital ainda não atingiu o seu ponto final. Nós estamos numa permanente evolução, inovação e, portanto, este também já foi um passo que foi dado e que, obviamente, de alguma forma, corrige aquela minha ideia inicial da frieza da comunicação digital. Obrigado, Diamantino. Miguel, sendo tu o tesoureiro da Junta de Freguesia de Irmesinde e ao mesmo tempo responsável pela estratégia de comunicação da vossa Junta de Freguesia, és um privilegiado, não é? tens aí duas situações em que pode influenciar uma e outra. E a minha questão é, como é que vocês desenham esta estratégia? Como é que é desenhado o limite das plataformas? Em que plataformas é que vamos atuar? Por exemplo, para chegar aos mais jovens, por exemplo, o TikTok faz sentido? Uma vez que estamos a falar, já falámos aqui algumas vezes de TikTok. Eu não sei se é uma vantagem. Eu acho que ser tesoureiro, ser vogal tesoureiro e coordenar a estratégia de comunicação está longe de ser uma vantagem. Porque numa junta de freguesia gigante em número de habitantes, mas pequena em orçamento, como é a nossa, e não te rias, porque grande parte das nossas conversas são sempre estas, são dizer assim, nós somos muito grandes, mas temos um orçamento pequenino, sim. Portanto, não podemos esticar isto muito. Portanto, é difícil, porque por norma não se pensa na comunicação como sendo um ativo, não se pensa a comunicação como sendo necessário alocar em sede de orçamento verbas para comunicar, porque pensas, não, isto comunicar é pôr umas coisas no Facebook, comunicar é é tirar umas fotografias, é fazer uns cartazes, pronto, e já está, isto não custa dinheiro absolutamente nenhum. Mas não, comunicar custa muito dinheiro. Comunicar bem é um investimento muito grande, mas é um investimento que nós acreditamos que tem um retorno enorme. Portanto, é precisamente por isso que nós procuramos sempre, no início, na preparação de cada ano civil, de cada ano económico, alocar a verba que entendemos ser necessária para apostar em plataformas de comunicação. E isso implica recursos humanos, implica domínios, implica, às vezes, quando queremos chegar, de facto, ser mais assertivos e a chegar a mais gente em publicidade paga, para que as pessoas consigam ver e para que lhes apareçam nos feeds. Quanto a plataformas, eu ia dizer plataformas que não são de massas, mas o TikTok hoje em dia tem, se calhar, tantos ou mais utilizadores que tem o Facebook, não sei, não terá tantos como o Instagram. Nós não temos conta no TikTok, não temos. Já discutimos internamente várias vezes isso, só que sucede que o vídeo é, dentro das estratégias de comunicação, aquela que ainda é mais onerosa. Ou seja, não custa exatamente o mesmo em fazer um post no Facebook, em tirar meio de fotografias ou fazer um cartaz, a fazer um vídeo, a fazer vários vídeos. Portanto, nós ainda estamos a dar esse passo. Nós estamos ainda aqui, o vídeo é cada vez mais a nossa aposta, pelo dinamismo, porque consegue conciliar a imagem com a oralidade, com o passar de uma mensagem. Esse facto talvez seja aquela forma mais completa de comunicar, esquecendo da presencial, porque não é possível comunicar em massa presencialmente, mas vamos lá chegar com toda a certeza. Tenho a certeza que a equipa de comunicação, mais dia menos dia, há de surgir aqui com uma ideia brutal
para passarmos a fazer mini-vídeos todos os dias, para comunicarmos no TikTok, nas stories, tenho a certeza absoluta. Obrigado, Miguel. A Sofia estava a olhar para ti. Queria dizer alguma coisa. Muito bem, temos aqui uma questão do nosso chat, do André Cid, da União de Freguesias de Algés, em que ele diz: a comunicação é fundamental para aproximar as pessoas e prestar um bom serviço e resolver os problemas dos cidadãos. Mas não sei se é suficiente para envolver as pessoas na participação cívica e de cidadania em prol do bem comum. Falámos há pouco e falámos da importância das estruturas associativas. Existem outras formas de chegar às pessoas e motivá-las para a participação? Obrigado, André. Olha, eu acho que há, por exemplo, um instrumento em que nós temos uma experiência ainda muito tibuteante, mas que queremos continuar, que é, por exemplo, e respondendo a essa questão, acho que pode ser um bom exemplo, que são os orçamentos participativos. Ainda falámos há dias sobre essa matéria. Vai haver mesmo uma ação de participação aqui neste fórum. Exatamente, e portanto, uma das formas da participação dos cidadãos pode ser por aí, e é uma forma de os envolver. E de facto, esse pode ser um instrumento ou uma ferramenta de envolvimento e de capacitação da cidadania que cada um de nós pode concretizar. Mas há mais, seguramente que há mais. Os próprios eventos culturais que queiramos fazer em determinado local da freguesia podem envolver, podemos ter uma conversa prévia com cidadãos e perguntar-lhes o que é que em determinado momento gostariam de ter naquele local. Nós na freguesia fazemos muitos eventos de ar livre. Nós temos, por exemplo, e nasceu do envolvimento de cidadãos, temos um mercado informal que se chama Mercado Indo-Eu, lá bem aquela história do Indo-Eu, a caminho de Viseu. É um mercado em que não é para profissionais, é para aquelas pessoas que em casa têm qualquer coisa que querem trocar, que querem vender. Esse evento nasceu de uma conversa com 3 cidadãs à mesa do café, e se fizéssemos isto, e portanto, digamos que qualquer cidadão que se queira envolver com o trabalho da sua freguesia, se o quiser fazer, pode fazê-lo, mas falo de uma forma muito mais simples, muito mais direta, muito mais rápida do que recorrer a uma Câmara Municipal, por exemplo. Obrigado, Diamantino. Em relação a outras plataformas, e estamos aqui sempre a falar de plataformas, mas de facto existem muitas plataformas e muitos veículos de comunicação. E as aplicações móveis, Miguel? Achas que faz sentido até para reporte de situações que possam ocorrer, como por exemplo, estou-me a lembrar das ocorrências? Deixa-me só voltar aqui atrás e usar aqui de Certo. um minutinho só para te dizer o seguinte, relativamente à participação. Na quinta-feira vamos ter um painel dedicado à participação, com excelentes convidados que certamente nos vão dar aqui visões fantásticas de metodologias que utilizam para fomentar a participação dos seus cidadãos. Mas deixa-me também dizer aqui uma coisa. Nós em Irmesinde temos um órgão consultivo, que é o Conselho da Cidade, onde tem assento todas as associações IPSS, coletividades, escolas, bombeiros, polícia, que reúne com alguma regularidade e que de certa forma acabam por ser aqui os porta-vozes dos seus nichos. São para lá de 40 entidades diferentes, representativas das mais diversas áreas da cidade, que participam ativamente na definição de estratégias públicas para a cidade. Transmitimos também online, em direto, as reuniões da Assembleia de Freguesia, que cada vez mais, e começamos recentemente, mas de Assembleia em Assembleia, há cada vez mais pessoas a seguir-nos e achamos também que isto aqui acaba por ser uma forma de levar a participação pública às pessoas e assim aumentar a participação das mesmas. Não temos ainda orçamento participativo, mas está inserido no nosso orçamento e tenho a certeza que em 2022 vamos conseguir lá chegar. Quanto ao que me perguntavas agora, as aplicações móveis nos smartphones, sim. Quer o nosso site, quer o nosso atendimento virtual, quer o nosso balcão online, são perfeitamente, estão preparados são responsivos e respondem no smartphone. Isso para nós é muito importante. Eu sou sincero, eu na minha vida pessoal, da minha vida diária, eu já não utilizo computador, portanto eu só uso smartphone. Portanto, não faria sentido algum
que não fosse possível num smartphone não termos estas mesmas aplicações. Temos-las, aliás, temos aplicações já disponíveis na Google Store e na Apple, precisamente para potenciar este contacto próximo, porque hoje em dia qualquer pessoa, nós temos o mundo no nosso bolso. Às vezes não temos essa noção, mas no nosso bolso nós temos o mundo aqui e conseguimos chegar a qualquer sítio. Obrigado, Miguel. Diamantino, nós falamos muito de o presencial versus o digital. Qual é que será o equilíbrio perfeito entre as duas? Uma vez que existe de uma parte e de uma outra, mas será que há aqui um meio? Bom, eu se calhar respondi-lhe de uma forma muito pragmática. O equilíbrio das duas é a satisfação plena da necessidade dos nossos fregueses. Se o conseguimos, estamos equilibrados. Não, mas agora, enfim, também refletindo um pouco mais, eu acho que não vai haver equilíbrio no futuro. A preponderância é mesmo o digital. Acredito nisso, nomeadamente esta questão das aplicações, onde a freguesia de Viseu ainda tem um longo percurso a percorrer, mas tenho a convicção de que o trazer o mundo no bolso é importante. Porque o mundo também é o nosso local, também é a nossa freguesia, também é a nossa localidade. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que haver equilíbrio é, sobretudo, o perceber que o digital pode ser, de facto, muito útil e que vai conviver muito bem com o presencial. Não tenho nenhuma dúvida. Obrigado. E a nível de formato de comunicação? O vídeo, a fotografia, o outdoor? Qual é que será aquele o mais equilibrado e aquele que faz corresponder às expectativas da população? Por exemplo, em Hermesinde vocês apostaram muito na fotografia. Sim, foi por onde começamos. Okay. Eu não tenho dúvidas que é o que dizia há pouco. O vídeo é a forma mais completa de comunicar, mas é também a mais cara. E aqui o tesoureiro da junta costuma dizer, não, calma, vamos só comunicar em vídeo o que é mesmo preciso, porque senão qualquer dia não temos dinheiro para mais nada. Mas acho, no fundo, isto era o que eu dizia na intervenção inicial. Não há uma única resposta. Nós tentamos apostar em todas. Tentamos estar o que podemos em todas e dividir-nos para estar em todas as plataformas, sendo que não tenho dúvidas nenhumas que na lógica da comunicação em massa e na lógica da comunicação digital, o vídeo vai a breve trecho assumir uma preponderância muito grande. E já se vê, isso já se vê na comunicação autárquica. As câmaras municipais hoje em dia investem muito mais em vídeo. As juntas de freguesia tentam também acompanhar esse ímpeto, porque é de facto uma forma de, com alguma emoção, com frieza é certo, mas com alguma emoção, conseguir melhor passar essa mensagem. Mas sim, nós apostamos na fotografia, apostamos na imagem, porque isso era o que nós conseguíamos facilmente e dentro de portas produzir. O vídeo já pressupõe aqui uma outra capacidade, um outro corpo, que nós ainda não temos, mas não tenho dúvidas nenhumas que vamos lá chegar. Obrigado. Diamantino, não sei se quer fazer uma consideração sobre o assunto. Eu não posso deixar de concordar com aquilo que o Miguel disse, e, portanto, a minha intervenção é só para intervir. Se calhar, não é. Dizer o seguinte, eu lanço aqui a questão do público-alvo, que há bocado falámos em termos de comunicação. Eu acho que comunicaremos melhor se utilizarmos todas essas ferramentas. E também depende muito de onde é que queremos chegar com a comunicação que queremos partilhar nesse momento. Agora, claramente que o vídeo é o mais apelativo. E, obviamente, ter também cuidado aos tempos que o vídeo possa ter. Se for um vídeo muito longo, é quase como quem está a ler um discurso. Eu não conseguiria, por exemplo, ouvir um discurso do Fidel Castro neste contexto atual. Era todo impossível, porque não tenho capacidade de me concentrar e de ouvir e paciência, se calhar. Portanto, nós temos que ser rápidos, mas concisos na forma de comunicar. A eficácia também passa por aí. Diamantino, já agora, e que estratégias é que tem utilizado na comunicação para promover a fixação dos jovens, por exemplo, em Viseu? Esse é mesmo um desafio. Quer dizer, eu acho que neste momento não é pela comunicação que nós fixamos os jovens, não é por aí. O jovem hoje tem um pragmatismo de tal maneira que já não vai em cantiga, se me permite a expressão. O que o jovem quer é condições de trabalho
condições de evoluir, condições de se divertir e, portanto, quer, no fundo, que os autarcas trabalhem no sentido de lhe propiciar essas condições. Agora, o resto é secundário. Eu não consigo captar jovens por uma mensagem muito bonita que lhes possa transmitir. Eles vão logo dizer, então, e condições de trabalho? E condições de habitabilidade? E condições de acesso à educação dos meus filhos, à saúde, à mobilidade? Eles são muito pragmáticos nessa matéria. E aí sim, a questão, as verdadeiras preocupações dos autarcas, no sentido de empoderarem as suas populações e valorizarem os seus territórios. Obrigado, Diamantino. Naquela questão de termos 2 ouvidos e uma boca, o saber ouvir é realmente uma virtude. Como é que a cidade de Viseu e a vossa freguesia utiliza este tipo de canais bidirecionais, no fundo, não é? Como é que vocês ouvem o freguês? Ou seja, que tipo de estratégias é que têm para isso? Nós, obviamente que isso é comunicar. A comunicação tem um emissor e tem um receptor, não é? E na perspectiva do receptor, nós obviamente queremos adequar cada vez mais e melhor os nossos canais, nomeadamente as ferramentas eletrónicas. Mas depois também há aqui um aspecto que é fundamental, que é o nosso comportamento. Como é que nós, os membros do Executivo, os membros da Assembleia, o próprio Conselho de Cidadãos, que foi uma questão que nós sempre tivemos ao longo das nossas candidaturas, nós temos na nossa candidatura, todos os anos, ou todos os mandatos, constituímos um Conselho de Cidadãos, que é para nós um órgão consultivo. A freguesia tem-no. E neste mandato quero trabalhar mais e melhor com eles, envolvendo-os, fazendo colóquios, seminários, conferências, no sentido também de nos ajudarem na governação, de facto, da freguesia. E, portanto, esta capacidade de ouvir todos a todos é muito importante. E é por isso que eu peço aos meus colegas do Executivo, aos meus colegas da Assembleia de Freguesia, sejam eles do meu lado, sejam da oposição, esta permanente disponibilidade de cidadania para ouvirem, de facto, os cidadãos. E nós hoje somos mesmo a porta da entrada das reclamações. Grande parte das reclamações que acontecem na cidade passam via da freguesia. E dizer aos cidadãos, aos nossos fregueses, olha que isto não é no âmbito das nossas competências. Alguns percebem, outros dizem assim, então, mas o que é que está aí a fazer a freguesia? E nós temos de ter, de facto, muito cuidado. E esta relação pessoal, direta, confrontando, aceitando, argumentando, é muito, muito importante para a valorização desta relação entre eleitos e eleitores. Obrigado, Diamantino. Miguel, em Irmesinde, vocês têm canais bidirecionais de escuta de freguês? Eu acredito que sim. Nós iniciamos em 2017 algo que até então não era prática. Qualquer cidadão que vá à junta de freguesia fala com o seu presidente de junta. Não tem que estar aqui a fazer marcação, não tem que estar aqui à espera uma semana ou 15 dias. Qualquer cidadão que vai à junta de freguesia, se o senhor presidente não estiver numa reunião ou se não estiver ausente em funções, recebe-o. E isto foi uma marca identitária dos nossos mandatos. É a proximidade e a disponibilidade para ouvir pessoas. Eu posso dizer, inclusive, que durante a pandemia, e quero aqui deixar, isto já foi dito nos mais variedíssimos fóruns, mas deixar aqui, de facto, mais uma vez, o reconhecimento aos autarcas de freguesia, a todos, sem exceção, pelo trabalho que fizeram durante a pandemia. Eu muitas vezes discuti com o meu presidente de junta, dizendo-lhe, você não deve ir à casa de pessoas infectadas levar medicamentos, já se põe num risco enorme. Mas ele dizia, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, nós temos que ir. Nós temos que estar próximos das pessoas. E temos. E muitas das vezes foi olvidado pela comunicação social e pela generalidade das pessoas o trabalho de proximidade que as autarquias locais tiveram no combate a esta pandemia. Porque não foram certamente os médicos e os enfermeiros e o setor da saúde a primeira linha deste combate. Mas os autarcas, os funcionários públicos, o funcionário público da recolha de lixo, o funcionário da varredura, o autarca que todos os dias procurava saber como é que estavam as suas comunidades e que ia levar refeições, e que ia levar medicamentos, e que fornecia fotocópias para as crianças poderem continuar a estudar em casa quando os pais não podiam, e ia levar lá a casa. Portanto, nós fizemos isto tudo.
Nós passamos meses, nós passamos muitos meses. Nós aqui em Valongo, deixem-me dizer, nós temos um órgão, como tem todos os outros municípios, que é a Comissão Municipal de Proteção Civil, que reuniu todos os dias durante meses. Hoje já leva com mais de 200 reuniões, já vai ser estudado no futuro, como é que esta comunidade de Valongo, se organizou na resposta e no combate a esta pandemia. E a comunicação foi um fator fundamental deste combate. Sim, nós temos canais bidirecionais. Nós recebemos as pessoas e estamos muito atentos àquilo, porque temos uma comunidade muito ativa nas redes sociais. Muito ativa. Estamos sempre muito atentos e tentamos filtrar ao máximo as opiniões e o que as pessoas vão dizendo. Porque a governança da coisa pública não se deve, ou melhor, o contacto com as pessoas, com as populações, não se deve esgotar nos momentos eleitorais. Esta ideia de que nós conseguimos comunicar apenas com as pessoas 3 meses antes das eleições e depois fecharmos na nossa parede, isto não existe. Nas juntas de freguesia não existe, de certeza. E eu subscrevo na íntegra o que disse aqui o Diamantino relativamente às juntas de freguesia serem a porta de entrada das reclamações. Porque as pessoas estão de tal modo identificadas com a sua junta de freguesia que olham para o seu presidente de junta e que olham para os seus executivos e para as suas assembleias de freguesia como o receptor e o ponto de comunicação privilegiado para todos os problemas. Para todos, seja quais forem. Portanto, é fundamental que nós estejamos permanentemente disponíveis para ouvir e que saibamos ouvir, porque não basta apenas estar a dizer, não, nós estamos disponíveis para ouvir, não, nós temos que saber ouvir, temos que ser proativos na auscultação das nossas populações. É muito importante este sinalagma que existe entre comunicar, mas também saber ouvir. Obrigado, Miguel. Temos uma questão daqui do público, em que nos diz que as vossas autarquias são grandes e urbanas, mas têm vasta experiência e conhecimento. E agora, só um bocadinho. Agora já está. Eu tenho aqui um caderno mágico, não sei se vocês já viram, não sei se lá em casa viram, que é Eu Promovo Cidadania da Aeromade, que me diz aqui todas as informações que eu preciso. E a questão é a seguinte, aqui colocada. As vossas autarquias são de facto grandes e urbanas, mas têm outras experiência e conhecimento de outras freguesias, até mesmo vizinhas, que são mais rurais. Quais é que são as principais diferenças que veem? Será assim tão diferente o que fazer? Ou é meramente uma questão de escala? Eu acho que não é muito diferente. A freguesia de Irmesinde é grande em número de habitantes, mas é pequena em área territorial, mas tem também o seu núcleo urbano, densamente povoado, e tem outras zonas mais rurais, onde a atividade na agricultura, na pecuária é ainda preponderante. Acho que é uma questão de escala, essencialmente. Não tenho dúvidas nenhumas que hoje em dia, do norte ao sul, do interior ao litoral, a população portuguesa tem hoje um conjunto de competências ao nível, pelo menos, das redes sociais. Eu vou ser sincero, a minha mãe domina melhor as redes sociais do que eu. Não há dúvida nenhuma, a minha mãe está permanentemente nas redes sociais e sabe exatamente o que está a acontecer. Ainda há bocado eu estava aqui e ela estava a dizer, olha, eu estou aqui a ver umas fotografias, portanto, ela está permanentemente nas redes sociais. E tenho colegas meus que os avós e que as avós também estão permanentemente nas redes sociais. Portanto, isto já não é uma questão geracional, nem me parece que seja uma questão da ruralidade versus a urbanidade. É uma questão de escala, é uma questão de nos adequarmos e de percebermos exatamente qual é a melhor forma de comunicarmos com a nossa população. E a nossa população é muito heterogénea, seja estamos a falar do que estamos a falar, quer seja de 40 mil habitantes, de 26 mil, 27 mil habitantes, 2 mil habitantes ou 500 habitantes. Eu conversava com o Diamantino antes de começarmos e dizia que de facto que as freguesias são uma amálgama de coisas. Devem ser dos organismos mais heterogéneos que existe em Portugal. Nós temos freguesias com 50 habitantes, 100 habitantes, 200 habitantes, até freguesias com 60 mil habitantes. Portanto, é uma questão de escala, é uma questão de adequação da forma como queremos comunicar. Obrigado. Diamantino, quero só responder a esta. Nós não nos podemos esquecer que, após a reforma administrativa, neste momento nós estamos a falar de um universo de 3.091 freguesias a nível do território nacional. E se as freguesias são hoje órgãos universais, nas localidades elas são, ou nos territórios, elas são órgãos muito cheios de especificidades. Nós não podemos olhar e dizer que o trabalho de um autarca de uma freguesia urbana é diferente de um autarca de uma freguesia rural. Não. Em primeira instância, digamos que se calhar o da freguesia rural até é de valorizar mais,
porque ele é o único representante do poder naquele território. Agora, a questão da especificidade e da escala que o Miguel aqui disse, para mim também faz todo sentido. De facto, o que é que o Presidente da Junta de uma freguesia rural com 500, 600 habitantes deve fazer? Conhecer bem o território, conhecer bem os seus fregueses e agir em adequação. Não há aqui, digamos, um comportamento igual para todos. Nada disso. É a capacidade de conhecer bem o território, é a capacidade de conhecer bem as necessidades dos seus fregueses que leva a agir eventualmente de uma forma diferente. Portanto, estamos perante a universalidade das freguesias na administração portuguesa, mas necessariamente não podemos descurar aquilo que é a especificidade de cada um de nós nos nossos territórios. Muito obrigado, Diamantino. Nós temos agora aqui mais uns minutinhos. Eu ia-vos pedir, só e começando aqui pelo Miguel, para fazer aqui umas últimas palavras, umas últimas considerações sobre aqui este painel. Terminando, eu queria então agradecer esta oportunidade que é partilhar experiências e comunicar para freguesias. Eu tenho sido bastante reivindicativo na criação e na fomentação destes fóruns e, portanto, é de salutar que a Airmaze tenha identificado nas freguesias também uma oportunidade de discussão e de partilha e, portanto, quero-vos parabenizar por todo o trabalho que vocês têm vindo a fazer. Mas queria também convidar, não posso deixar de fazer, porque tenho colegas e amigos que vão intervir nos próximos 2 dias, nos 2 painéis que restam ainda deste Juntas de Freguesia do Futuro, convidar todos a estar presentes amanhã e na quinta-feira. De certeza que vamos ter a oportunidade aqui de partilhar imensas experiências e de aprender aqui visões de outros colegas. E pronto, e deixar mais uma vez o convite para, se gostaram do que viram há pouco, se têm curiosidade em conhecer esta pequena cidade com 40.000 habitantes, que outrora foi conhecida como a Sintra do Norte, venham a Irmesinde, conheçam-nos. Tenho a certeza que vão ficar agradados com o que vão conhecer e na viagem aproveitem, passem também por Viseu e conheçam Viseu. Muito obrigado a todos. Um resto de bom dia. Obrigado, Miguel. Diamantino. Bom, de outra forma, se calhar vou dizer o mesmo que disse o Miguel, mas a verdade é exatamente esta. Agradecer ao Airmaze o convite que me fez, a este autarca do interior, mas que ama e gosta muito de facto da sua terra e que não a trocaria por outra qualquer. Sinto-me muito bem em Viseu e sinto-me muito bem em viziense, mas sobretudo, e pelas responsabilidades que também tenho nos órgãos nacionais das freguesias, portanto, queria deixar aqui bem claro que este encontro que a Airmaze está a organizar é muito oportuno e é muito interessante. Há bocado falávamos ali na entrada que os presidentes de junta são tão eleitos como os presidentes de Câmara. São exatamente tão importantes como os presidentes de Câmara. Têm uma capilaridade bem maior que os presidentes de Câmara. E este território, o território deste país, seja o continente, sejam as ilhas, necessitam cada vez mais de melhores autarcas de freguesia. Mais bem preparados, mais bem qualificados, com uma maior capacidade de intervenção nos seus territórios. E, portanto, nesse sentido, eu fico muito feliz que a Airmaze tenha tido, de facto, esta capacidade de pensar freguesias, de reunir aqui colegas meus, a quem desejo realmente que tudo lhes corra bem, porque, de facto, um Portugal coeso face com todos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Isto em jeito de sumário final, queria só terminar aqui com uma reflexão de um teórico de comunicação, que é o Paul Wacławik. É um teórico polaco que nos diz que é impossível não comunicar, sabendo que não comunicar já é por si só uma forma de comunicação, não é? Portanto, não percam as próximas edições deste evento, deste mega evento específico para as juntas de freguesia, que vai dar continuidade já amanhã, neste mesmo horário, com o tema da transparência, tema também muito premente, que vai ser moderado pelo meu colega André Silva. E caso ainda não se tenham registado, ainda se podem inscrever, as inscrições ainda estão abertas, e contamos com a presença de todos. Esperamos que tenha sido uma manhã bem passada, bem aproveitada,
com novas aprendizagens, sobretudo, com novos conhecimentos, com uma partilha de ideias mais eficaz. E quero, obviamente, agradecer à Câmara Municipal de Valongo, mais uma vez, ter-nos cedido o espaço, ter-nos permitido inserir este evento na Semana Europeia da Democracia Local e agradecer uma vez mais a presença dos vossos oradores. Em meu nome e em toda a equipa da WireMaze, bem-aja a todos, muito obrigado pela vossa presença, quer online, quer aqui presencialmente. Obrigado e até breve.